Então, a seção 9.9, a gente começa, então, a estudar as colisões, e a gente começa, então, com as colisões inelásticas em uma dimensão, certo? Então, vamos começar com a colisão inelástica unidimensional, e depois a gente avança para a colisão perfeitamente inelástica, também unidimensional. Então, o que a gente observa aí na figura é que nós temos dois corpos antes e depois da colisão. Então está aqui a situação antes e está aqui a minha situação depois. Bom, a gente está considerando aqui um sistema isolado e fechado, como de praxe, tá certo? De forma que, então, o momento total ele se conserva. A taxa de variação do momento é igual a zero. Isso quer dizer, então, que o momento inicial é igual ao momento total final. Esse momento aqui, com a letra maiúscula, é basicamente a soma desse momento mais a soma desse momento. Então, só para enfatizar aqui, o meu Pin aqui, ele é igual a M1 V1I mais M2 V2I. Tá certo? E, obviamente, o P final é igual a M1 V1F mais M2 V2F. Então, quem se conserva é o momento total, tá certo? A soma de todos os momentos. Se você tivesse uma situação com mais partículas, você somaria os momentos de todas as partículas inicialmente, num tempo T1. Esse momento, então, seria igual à soma de todos os momentos num certo de tempo T2. Obviamente, né, se isso aí for um sistema fechado isolado, tá certo? Bom, no caso, então, dessas duas partículas, o que nós temos aqui é que o P1I mais o P2I é igual ao P1F mais o P2F. Isso aqui é conhecido como a expressão da conservação do momento linear. Tá certo? É óbvio que a gente pode escrever o M1, o P1 como M1 V1I, o P2I como M2 V2I, de forma que a gente tem também essa expressão aqui em termos das massas e das velocidades. O importante a gente ter em mente aqui é que esse resultado ele é válido mesmo no caso onde a energia cinética não se conserva, tá certo? Então você não tem conservação de energia cinética. Você pode ter som, você pode ter ruído, você pode ter energia térmica envolvida, as bolinhas podem se esquentar aí após o choque, etc. Isso não interfere na conservação do momento linear. Ele se conserva mesmo nessa situação, tá certo? No caso que a gente está estudando aí, como é a colisão inelástica, nessa situação é uma situação típica onde a energia cinética não se conserva, tá certo? Por definição. A gente define as colisões inelásticas naquelas quais a energia cinética não se conserva. Ok? Veja que, dado essa conservação aqui, se eu tiver as massas das partículas, tá certo, como dada, e eu tiver as velocidades iniciais, por exemplo, com uma das velocidades finais eu sou capaz de calcular a velocidade final do outro, tá certo? Então você tem uma equação aqui, se tiver uma variável aqui que eu não consigo calcular, dado esse sistema de conservação, eu consigo calcular imediatamente. Por exemplo, se você não me der V2F, mas me der as massas, as velocidades iniciais,
e a velocidade final de uma das partículas, eu consigo automaticamente calcular essa velocidade aqui, dado a relação de conservação do momento linear. Bom, e no caso de colisões perfeitamente inelásticas? Né? Então, no caso das colisões perfeitamente inelásticas, como a gente já definiu agora há pouco, nesse caso, os corpos, então, eles permanecem unidos após essa colisão, tá certo? Então, aqui, o corpo de massa M2, que está em repouso, né, inicialmente aqui, após a colisão, eles começam a se movimentar com uma certa velocidade vzão, tá certo? Então, nesse sentido, dado a conservação do momento, a gente tem, então, esse cara que tem uma velocidade zero, o momento também se conserva, né? A gente está falando em situações onde a força externa é igual a zero, então a gente tem que M1, V1i, o V2i é igual a zero, isso aqui é igual a M1 mais M2 vezes V. Então é fácil a gente calcular a velocidade V se a gente tiver a velocidade do V1. A velocidade V vai ser nada mais, nada menos do que M1 mais M2. Opa, desculpa. Vai ser M1 V1i dividido por M1 mais M2. Vale frisar aqui que a velocidade V, né, naturalmente, ela é menor que a velocidade V1i. Né? Isso porque M1 sobre M1 mais M2 é um número menor que 1. Né? M1 dividido por M1 mais M2 é um número menor que 1. Isso aqui já explica, né, por que a energia cinética não se conserva, tá certo? Se você tivesse uma conservação da energia cinética, você teria aí que essas velocidades, então, deveriam ser iguais, tá certo? A energia cinética total do sistema. A energia cinética desse objeto aqui é 1/2 de mv1 ao quadrado, e esse cara aqui seria 1/2 de m1 mais m2 v ao quadrado. Essa velocidade aqui é menor, faz com que a energia cinética, então, não se conserve. Em colisões inelásticas quaisquer, tá certo? Seja quais forem o tipo de colisão inelástica, seja ela perfeitamente inelástica ou não, eu enfatizo, então, que a energia cinética ela não se conserva, tá certo? E sim o momento linear. Então, o momento linear, e eu martelo em cima disso, ele se conserva sempre que a força resultante atuando sobre o sistema for igual a zero. Isso aqui implica na conservação do momento linear. Bom, finalmente, para a gente concluir essa sessão, vale a pena também a gente discutir a velocidade do centro de massa no processo de colisão. Então, a velocidade do centro de massa. Como a gente já viu, em um sistema fechado e isolado, a velocidade do centro de massa ele não varia, porque não existe nenhuma força externa que infira aí uma aceleração ao sistema. Então, como a gente já viu, né, a força resultante externa ao sistema é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E no nosso caso aqui, como a gente está tratando do sistema fechado e isolado, isso aqui é igual a zero. Isso aqui implica, então, que a aceleração do centro de massa é igual a zero, ou seja, a velocidade do centro de massa é constante. Não tem uma variação dessa velocidade. Então, vamos analisar, então,
um sistema de dois corpos que estão aí colidindo unidimensionalmente, tá certo? Bom, o momento linear P do sistema, como a gente já viu agora há pouco, é a massa total vezes a velocidade do centro de massa, tá certo? Isso aqui é o momento linear total. No caso de duas partículas aí que estão colidindo, tá certo? Isso vai ser então M1 mais M2, que é a soma das massas, vezes a velocidade do centro de massa. Como o sistema é isolado, né, e fechado, o momento linear P é conservado. Então P, no caso aqui inicialmente é P1I mais P2I, e isso aqui também é igual a P1F mais P2F, visto que o momento ele é constante, tá certo? Dessa maneira, então, visto então que a velocidade do centro de massa pode ser escrito como o momento total dividido por M1 mais M2, a gente tira então que a velocidade do centro de massa pode ser escrito como P1I mais P2I sobre M1 mais M2, ou P1F mais P2F sobre M1 mais M2. Isso porque, como a gente já viu, a força resultante atuando sobre o sistema é igual a zero, de forma que a velocidade, então, do centro de massa é constante antes e depois da colisão. A velocidade, então, do centro de massa não se altera dado a ação de uma colisão, tá certo? Porque a força resultante externa, lembre-se que isso aqui é força externa, ela é igual a zero. Então, vamos ver um exemplo aí de uma colisão perfeitamente inelástica. Então tá aqui, ó, uma colisão perfeitamente inelástica. O que a gente nota aqui é que antes e depois da colisão, a velocidade do centro de massa, ele se move com velocidade constante para a direita, tá certo? Então, se isso aqui for tirado uma foto no mesmo intervalo de tempo, né, o que você vê aqui, ó, essa partícula está parada e a outra está se movimentando. Então, o centro de massa, vamos supor que ele está aqui, à medida que ele vai se aproximando, o centro de massa vai se aproximando também, vai se aproximando. Quando tem a colisão, como as duas partículas agora estão juntas, tá certo? A velocidade do par, então, é exatamente igual à velocidade do centro de massa, tá certo? Então, como o choque é perfeitamente inelástico, né, o que a gente vê, então, é que depois da colisão, a velocidade final, V, vai ser exatamente, né, a velocidade do centro de massa. Porque o... Quase caiu. A velocidade do corpo vai ser igual ao centro de massa, porque agora as partículas se coincidem, tá certo? A posição das partículas se coincidem. Então o centro de massa é exatamente aonde está centrado aí as duas partículas. Só para concluir a seção 9.9, vamos fazer um teste, que é o teste 9.7. Então, teste 7 do capítulo 9. O corpo 1 e o corpo 2 sofrem uma colisão perfeitamente inelástica.
Qual é seu momento linear final se seus momentos iniciais são, respectivamente, 10 kg metros por segundo e 0? Então, colisão perfeitamente inelástica, sem força externa resultante, momento inicial igual momento final. Se os momentos iniciais são respectivamente 10 kg metros por segundo e 0, isso significa que o momento final será também 10 kg metros por segundo, certo? Se o momento inicial no item B for 10 kg metros por segundo e 4 kg metros por segundo, naturalmente o momento final vai ser a soma dos momentos iniciais, que vale então 14 kg metros por segundo, tá certo? E no caso C, se uma delas tem um momento 10 kg metros por segundo e o outro menos 4 kg metros por segundo, naturalmente, pela conservação, um teste bem bobo esse, né? É exatamente a soma dos dois, então vai ser 6 kg metros por segundo. Independente, na realidade, se essa colisão é perfeitamente elástica ou inelástica, o momento aqui ele vai se conservar após esses choques.